Boa tarde, meus queridos, a paz do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui na Tua presença. Mais um dia colocar a Tua palavra diante dos Teus filhos, trazer para nós a boas novas, Senhor. Colocar sobre eles, Pai, a certeza que o Senhor está aqui para nos salvar, para nos curar. Meu Deus, eu te peço, entre com providência em cada vida, em cada lar, em cada família, em cada lugar, Senhor, aonde está o escuro, Pai, aonde o inimigo tem atormentado, aonde as assolações tenham chegado, Pai. Entra com providência, meu Deus, eu te peço, Senhor, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso. Coloca sobre teus filhos a tua mão poderosa. Traz para eles um refrigério, traz para eles, Pai, a alegria de ver novamente a luz do Senhor. Retira a amargura do coração, Pai, retira a amargura, Pai, da vida. Corações, Pai, que estão, Pai, sendo, Pai, atormentados pelo inimigo, onde pessoas estão sendo, Pai, usadas pelo inimigo, Pai. Assim como aquelas pessoas, Pai, que tiraram a vida, Pai, daquele americano, meu Deus. Ceifar a vida de um pai de família. Senhor, eu te peço, meu Deus, Pai, entra com providência na vida dessa família. Coloca sobre os filhos deles, Pai, o teu poder, a tua unção, Pai. O teu nome seja glorificado, Pai, dentro daquela casa, porque, Pai, é muito difícil para aqueles que perdem um ente querido. Mesma pessoa, Pai, por mais ruim que ela seja, mesma pessoa, por mais que o coração seja duro, quando você vê um pai, uma mãe, um irmão, um filho sendo colocado na sepultura, Pai, não tem coração que se dobre, meu Deus. Não tem coração que não se dobre, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, entra com providência na vida de várias pessoas, Pai, que estão sendo assoladas, pessoas estão sendo aprisionadas, pessoas estão sendo mantidas reféns, Pai, de tiranias, de pessoas com caráter, Pai, baixo, caráter jogado no chão, meu Deus. Eu te peço, Senhor de Israel, Deus Todo-Poderoso, entra com providência em cada casa, em cada lar, em trabalhos, meu Deus, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que estão passando por apertos financeiros, que a tua mão poderosa chegue até agora a essas pessoas, meu Deus. Pai, para aquele pastor, Pai, que está precisando de uma cadeira de rodas, Senhor, que nós possamos, Pai, se ajuntar para comprar essa cadeira de roda para ele, meu Deus, para levar ele para pregar o teu nome. Deus de misericórdia, Santo de Israel, eu te peço, entra com providência, Pai, na vida daqueles que estão cativos por causa de drogas, por causa de bebidas, prostituição, lascívia, laços do passarinheiro, meu Deus. Sejam repreendidos agora, Pai, no nome do Santo e Todo-Poderoso de Jesus Cristo. Eu dou a ordem a Satanás agora, bata em retirada de todas as famílias. Bata em retirada agora de todo ser humano, Satanás. Você já é um derrotado no nome santo de Jesus Cristo. Só Ele pode governar, só Ele pode dar ordem, só Ele pode nos direcionar. Todo mal agora seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Lugares aonde estão sendo, Pai, feitos, Pai, obras de bruxaria, obras de macumbaria contra a vida de pessoas, para que pessoas ficam loucas, para que pessoas surtem, para que pessoas ficam aprisionadas ao medo, seja quebrada agora no nome do Altíssimo, meu amado. Enquanto eu orava aqui agora, o Senhor me mostrou um monte de obra de bruxaria, obras de feitiçaria. Está quebrada agora, no nome de Jesus Cristo. Toda obra de feitiçaria, toda bruxaria, no nome de Jesus Cristo, está quebrado. Caia por terra agora, Satanás. Você já é um derrotado. Você já é um maldito, porque você foi desafiar o Pai. Você foi querer tomar o lugar do Pai, então você já é um derrotado. A tua sentença de morte já foi dada. O seu dia está chegando, Satanás. O Senhor virá montado em seu cavalo branco, com a sua espada na mão flamejante, e será dado um fim a esse império que você colocou na terra. Será dado um fim a essas maldades que você colocou na terra, Satanás. O seu dia está chegando. O nosso Redentor está vindo para pelejar por nós. Está quebrado toda a obra de feitiçaria contra a minha casa, minha família, meus familiares.
meus irmãos, meu pai, minha mãe, todos aqueles familiares da minha esposa, todos aqueles que estão, Pai, se levantando, Pai, contra a minha família, contra a minha vida, caia por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, visita hospitais nessa tarde. Entre com providência em diagnósticos desfavoráveis, diagnóstico contrário. Traga luz, traga a cura, traga alegria para um parente agora, Pai, para um filho, para uma mãe, para um pai, para uma filha. Que o Senhor possa também, Pai, colocar as tuas mãos poderosas, Pai, em pessoas que estão, Pai, caídas pela rua na Cracolândia, no centro de São Paulo, fora de São Paulo, no mundo. Seja liberto agora. Receba essa oração e seja liberto agora no nome de Jesus Cristo. Visita cadeias, Pai, onde há pessoas que não cometeram crime algum e estão sendo mantidas como criminosas. Aqueles, Pai, que cometeram crime também, a sua lei fala, a tua palavra fala, eles têm que pagar na lei do homem. E se não se arrepender, eles vão pagar com sua lei, Pai, no dia do julgamento. Meu Deus, eu te peço nessa tarde que o Senhor abra as portas do céu e derrame sobre nós as tuas bênçãos. Proteja nossas crianças do homem malfeitor, do maligno, do abusador, do perverso. Proteja nossos jovens, nossos adultos. Proteja todos aqueles, Pai, que estão correndo risco de vida hoje, Pai. E desde já, o Senhor nos abençoe e o Senhor nos guarde. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus abençoe a nossa tarde. Que você receba essa oração. Que a sua casa e sua família seja liberta no nome de Jesus. Amém? Meus amados, trago para vocês hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 9, no versículo 15 e 16. Vamos estar falando do grande homem em que Deus escolheu, apóstolo Paulo. Mas antes disso, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, clique na palavra se inscrever, clique no sininho e clique na palavra todos. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. Juntos, vamos estar levando a palavra do Senhor e também evangelizando aqueles que estão cativos. Peço a você, o mais importante, deixe o joinha, que é a mensagem que você manda para o YouTube, dizendo que esse conteúdo não é desagradável. E ele vai encaminhar esse conteúdo para mais pessoas. Também te peço que você compartilhe essa mensagem. Vejo que muita pessoa está compartilhando, agradeço. Vejo que muita pessoa está, interagindo, deixando aqui seus pedidos de orações, deixando aqui mensagem. Cada um de vocês, muito obrigado. E Deus, te dê em dobro, no nome de Jesus. Amém? Então vamos estar dividindo essa linda palavra. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este, para mim, é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém, meus amados? Essa palavra muitos já conhecem, alguns ainda não. Essa palavra fala de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era o quê? Ele era um fariseu. Ele era um fariseu completo. E ele, quando ele ficou sabendo que estavam tendo pessoas que estavam levando o nome desse tal de Jesus, ele ficou tomado. Por quê? Porque ele era um estudioso e com toda a fé em Deus, no Pai, mas ele não aceitava o Filho. E ele não aceitava que ninguém pregasse outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus de Abraão e as leis de Moisés. E passando-se o tempo, o Senhor já estava de olho nele. Passados os tempos, os fariseus pegou, o que ele fez? Deu uma autoridade para ele, para que ele fosse até a cidade vizinha, a caminho de Damasco, para que prendesse todos os judeus e quem falasse no nome de Jesus. E foi aí que o Senhor veio até ele, na estrada, derrubou ele do cavalo, a luz do Senhor, ofuscou o cavalo se assustou e caiu, e derrubou ele, ele caiu no chão. Ele perguntou: quem és? Ele pegou e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem é? Ele fala: eu, Jesus Cristo, o Filho de Deus, por que me persegues?
Aí ele pega e ele fala: é tu mesmo, Senhor? Aí sim. Senhor, para que ele cresça, né, mais ainda na tua palavra, o Senhor tirou-lhe a visão por 3 dias. Mas esses 3 dias, ele orando, ele não entendendo ainda o que tinha acontecido, ele orando a Deus, ele teve visões. O Senhor se apresentou a ele. O Senhor só foi fortalecendo ele. E aí o Senhor vai até Ananias e descreve isso para ele. Vai até lá, né? Passa a mão nos seus olhos, devolve sua visão e fala para ele, né, que para mim ele é um vaso valoroso e que ele foi incumbido de levar o meu evangelho aos gentios, aos reis e aos seus filhos. Então o Senhor, o Ananias, quando chega lá, que fala com ele, que as escamas dos olhos caem, que ele volta a enxergar, dali por diante, meu amado, dali por diante, né, o apóstolo Saulo, ele começa a levar, aí ele vai até o templo, o Senhor pega ele, o Senhor arrebata ele, mostra várias coisas para ele, e a partir desse dia em diante, ele se transforma Paulo. E o Senhor vai, ainda para honrá-lo mais ainda, o Senhor manda Pedro, né, que não aceitava ele, por causa da maneira que ele pregava o evangelho, que ele é muito duro, ele era muito firme, ele não aceitava. Se uma pessoa falasse mais alto que ele falava mais alto, para impor o evangelho de Cristo. Ele não se dobrava de jeito nenhum. E aí foi onde o Senhor aparece, né, para Pedro e fala para Pedro: consagra ele apóstolo. Aí ele fala: mas como assim? Não, o Senhor me mandou. O Senhor mandou te dizer, apóstolo Paulo, né? E ele fica muito honrado. E ele não decepciona Jesus. E ele sai, acho que todos já assistiram o seu filme, já assistiram a sua minissérie, né? E todos viram que ele não decepciona Jesus. Ele se isola do mundo. Ele se isola do mundo. E eu falo para vocês, meus amados, para quem não assistiu o apóstolo Paulo, né? Não Paulo, o apóstolo de Cristo, falo o apóstolo Paulo, que é uma criação da Universo, né? Assiste, eu falo para vocês, muita coisa que eu assisti, muita coisa aprendi, muita coisa eu aprendi ali, né? Com essa minissérie, são acho que 40 capítulos, são 40 capítulos, eu aprendi muita coisa ali. Eu aprendi muita coisa, por quê? Porque ali abre nossos olhos. Coisas que Paulo, né, é bem detalhado. Coisas que Paulo ele fez, né, nessa terra para se dedicar ao Senhor, que nós devemos fazer também. Então, se você pegar o ministério de Jesus, se você pegar o ministério de Paulo, também levando aos gentios, é mais ou menos lado a lado, né? A única diferença é que o Senhor Jesus Cristo, ele é rei, né? Ele é o filho do rei e ele é o rei, né? Ele é filho de Deus e ele é o Deus que se fez carne. E Paulo é um ser humano, mas é praticamente idêntico. Mas se você assiste, presta atenção, se dedica, né? É muito bom. Você vai aprender muita coisa. Muita coisa vai edificar a sua vida. Eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa que eu não entendia, que eu não sabia, que foram ficando claro para mim, que foram abrindo a minha mente, e graças a Deus eu aprendi muita coisa. Amém? Então que fique para você, né, os ensinamentos da palavra de Paulo, e olha o verdadeiro homem que ele foi, e olha, assiste, porque você vai entender, né, por que ele se tornou um dos maiores pregadores do Novo Testamento. Se entender na vida dele, a trajetória dele, você vai entender por que ele é, né, um dos maiores pregadores do Novo Testamento. E detalhe, quando ele estava passando por dificuldades, quando ele estava passando por provações, quando ele estava passando por perseguições, ele pediu ao Senhor que tirasse o espinho da carne, que tirasse as provações, as dificuldades. O Senhor falou: não, eu vou deixar o seu espinho. Por quê?
para que você não se glorifique no teu nome, mas sim você lembre de mim toda vez que uma aflição vier até você. Que o Senhor fizesse isso por nós, deixasse um espinho na nossa carne, para que nós lembrasse sempre dele e nunca achasse que nada é mérito nosso, mas sim mérito com ele. Ele que está fazendo por nós, ele que está cuidando e ele que está nos guardando. Amém? Que Deus lhe abençoe, um ótimo final de sexta-feira. Que Deus guarde e ilumine você e a sua família. Fiquem com Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Pai, desde já eu coloco essa mão apontada para cada filho seu que estará vendo essa mensagem. Abençoa, guarda, livra, liberta, Senhor, todo mal. Que toda obra maligna, feitiçaria que está assolando a um homem, uma mulher, um idoso, uma criança, um adulto, seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o laço do passarinheiro está quebrado agora. O Senhor está entrando na tua casa, o Senhor está entrando no teu trabalho, o Senhor está restaurando a tua família, o Senhor está restaurando filhos, filhas, o Senhor está restaurando casamentos no nome de Jesus. Receba essa palavra e toma posse. Que Deus te abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.